com alguém? O que eu vejo muito em Sete Lagoas são pastores que eles trabalham muito. E não estou falando que é errado, deve trabalhar. Mas eles trabalham muito. Até 5 da tarde. Até 6 horas. Eles chegam na igreja com roupa do serviço. E tem alguns números de pessoas esperando. E eles vão dirigir um culto. Mas eles não prepararam um culto. Não tem tempo de preparar um culto. Porque a igreja não dá renda e eles precisam trabalhar. Então a minha pergunta é, foi chamado por Deus para abrir uma igreja? Foram chamados? Porque um culto a Deus, ele deve ser preparado, gente. Você não pode ir numa igreja onde o culto ele é feito de improviso. A pessoa chega correndo, cansada, o grupo de louvor correndo, desesperado, e cada um vai fazer um culto correndo, desesperado, em angústia, suando. Não sabe o que vai falar, não sabe qual é a característica do culto, não sabe o que vai apresentar a Deus, nem o que vai apresentar as pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Culto a Deus tem que ser preparado, estuda, vai lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e pega a pregação Tabernáculo de Moisés, aprenda o que eu ensinei ali. Um culto é preparado, Deus no tempo de Moisés, Deus ordenou compromisso, sincronia, horário. Culto tem que ser preparado a Deus, o culto de sexta, o culto de sábado, o culto de quinta, o culto de domingo. Culto é preparação. Você já viu na igreja que você chega e é a mesma coisa a vida inteira? Tem igreja que você vai no culto 10 anos e é o mesmo sincronia, não muda. Se tornou mais uma tradição. Culto tem que ser preparado, mas se o pastor ele não tem tempo de preparar um culto e ele também não tem outro pastor que trabalha com ele, será que esse pastor foi chamado para abrir uma igreja? Eu estou com essa mensagem no meu coração há meses, esperando o momento certo de falar esta mensagem. Porque você é responsável aonde você leva a tua família, a tua namorada, o teu namorado e os teus filhos. Culto a Deus tem que ser preparado, tem que ser organizado. Igreja tem que ser registrada, gente. Tem que ter um contador, tem que ter alvará da prefeitura, tem que ter um AVCB do Corpo Bombeiro. Saiu agora, ó, há 1 ano, as igrejas estão sendo notificadas. Igreja evangélica, igreja católica, centro espírita. Toda igreja tem que ter agora acessibilidade ao deficiente físico. E tem gente falando comigo, pastor, é perseguição à igreja. Não é perseguição, isso é uma lei. Qualquer instituição, qualquer governo de organização que recebe o público tem que ter acessibilidade para o deficiente físico. O banheiro, corredor, passarela. Tem que ter acesso ao altar. Pastor, mas eu não tenho condição. Então você tem que fechar a sua igreja. Porque você está em desobediência com a lei dos homens. Ah, pastor, mas eu prefiro obedecer à lei de Deus. Não, Deus manda obedecer à lei de Deus em primeiro lugar quando a lei dos homens é ruim. Agora, quando a lei dos homens é para ter segurança, para ter proteção às pessoas, isso não é uma lei ruim. A igreja tem que se estabelecer estas normas que existem. Fácil não é, eu estou passando muita dificuldade, mas já acionamos entramos em contato com o engenheiro, já estamos indo no promotor, dando satisfação do tempo, as etapas e o tempo está sendo cumprido. Porque nós precisamos adequar as leis, as ordens. Tem igrejas que a gente passa, querido, que dá vergonha. E eu não sei como que essas pessoas que são líderes da igreja, eles não têm vergonha de continuar num ambiente que só tem um banheiro para atender as pessoas. É um banheiro que usa homem, usa mulher e usa criança. Você está dirigindo um culto e as teias rachadas, água caindo dentro da igreja. Você está dirigindo um culto e a porta está sendo segurada com um pedaço de madeira e as pessoas falam assim, gente, tudo é comprovação mesmo, mas um dia Deus vai nos honrar. Não, gente, isso é perigo. Eu preciso trazer isso aqui para vocês. E eu não estou pregando igreja Tempo da Salvação onde eu sou pastor, não.
Não estou convidando você para fazer campanha e dar o seu dinheiro. Eu estou te ensinando para você entender que reino de Deus é organizado. E essas multiplicações de igreja, elas só acontecem porque as pessoas não têm consciência e acham que qualquer pastor é pastor e que qualquer igreja é de Deus. Não é. E a igreja, a população tem que ter consciência disso. Eu espero que os pastores orem ao meu favor, e eu espero que você que está me ouvindo, você peça ao Senhor ao meu favor, porque eu sou odiado por muitos pastores por dizer a verdade aqui na televisão. Os membros deles falam comigo, pastor Apolo, meu pastor não gosta do senhor. Eu disse, mas ele nunca conversou comigo? Pois é, porque ele falou que um dia que o senhor falou um negócio lá. A verdade incomoda pastores. A verdade incomoda gente. O que eu estou dizendo para você, irmão, que você não deve abrir uma igreja porque você discutiu com o seu pastor e achou que você tem razão. Muito pelo contrário. Talvez você deveria ter conversado com o seu pastor com extremo respeito. E no último caso, que ele não muda de ideia e aquela doutrina no coração dele de fato não tem a ver com a palavra, você sairia na benção, com a direção, em paz e orar a Deus para você estar em um outro ministério, ajudando a outra liderança. Você não deveria abrir uma igreja porque você está indo para o monte e Deus falou com você e agora você acha que você consegue abrir uma igreja porque você entrega a revelação. Você não deve abrir igreja e nem você achar que alguém é um pastor porque prega bem. Isso não pode acontecer. É uma situação que não pode acontecer. É uma situação que traz prejuízo para o reino dos céus, traz prejuízo para a igreja, traz prejuízo para nós. Então, o reino do Senhor, a igreja que nós estamos envolvidos, nós precisamos entender com muita coerência aquilo que nós estamos envolvidos, envolvendo e fazendo. Isso eu estou dizendo que é algo bom para todo mundo. Tem a ver com todos nós. Existe uma bagunça. O primeiro ponto que alguém deve abrir igreja, sabe qual que é o primeiro ponto que alguém deve abrir uma igreja? Primeiro, é chamado por Deus. Conforme Deus falou comigo, eu estava trabalhando num depósito, ganhando no mínimo, com meses que eu ganhava pouco. Eu falava assim, meu Deus, eu estou desesperado. E isso há 32, isso eu estou falando de 10 anos atrás. Eu ganhava 3.500, 4.000 reais. O Senhor falou comigo, abra uma igreja. Preciso que você manifeste uma verdade nessa cidade. Ajuda no reino. Então, o primeiro ponto que alguém abre uma igreja, ele tem que ser chamado por Deus. Chamado. Isso queima dentro do coração. Igual Deus chamou Abraão. Abraão, eu tenho uma obra na sua vida, mas sai do meio do teu povo. O primeiro ponto, a pessoa tem que ser chamado por Deus. Sai do meio do teu povo. Pastor, como que eu sei que o meu pastor foi chamado? Ou o pastor, a pastora pergunta, como que eu sei que eu fui chamado? É muito simples. Toda pessoa que é chamado por Deus está sempre trabalhando. Já está sempre organizando. Quando Deus me chamou para abrir o ministério em Sete Lagoas, eu estava trabalhando. Entregando gás e água mineral, eu levantava às 6h30 da manhã e parava de fazer entrega às 10 horas da noite. Isso é trabalho, isso é ocupação. Deus não trabalha com preguiçoso, com pastor ou pastora que fica o dia inteirinho conversando, brincando, indo na academia. Não é pecado fazer essas coisas, mas não tem ocupação com o reino. Deus não chama gente assim, gente. Deus chama pessoas que estão trabalhando, que já estão ocupadas com a obra. No serviço, no cuidado, correndo atrás e lutando. Deus chama pessoas e entrega chamado a gente que já está em exercício do trabalho. Ok? Então, por isso que eu estou te falando, você tem que conhecer a história do seu pastor, a história do seu líder. Ele abriu igreja porque eu estou aposentado. Aí eu aposentei, fiquei na igreja muito tempo, já sei pregar, meu filho toca, minha esposa canta, então a gente abriu um ministério e Deus está abençoando. Mentira! Se Deus não chamou, não tem benção. Uma igreja que não tem bênção de Deus é dissensão, facção, falação, discórdia, contenda, muita briga e muita confusão. Então o primeiro ponto é chamado por Deus. Toda pessoa que é chamado por Deus, ele já está em ocupação. Ele já está numa obra. Ele já está exercendo. E toda pessoa que tem um chamado por Deus para abrir uma igreja, imediatamente o Senhor manda ele fazer um sacrifício junto com o chamado. Olha o que eu estou te ensinando. Deus falou com Abraão, sai, eu tenho um chamado, mas sai do meio do teu povo. Qual era o sacrifício de Abraão? Largar a família, não a esposa, mas sair perto dos parentes, porque os parentes de Abraão eram idólatras.
E qual que era o sacrifício? Andar no deserto afora, sem saber aonde Deus ia guiar. Ele só tinha que sair e saber que Deus ia dar direção para a vida dele. Esse é o chamado de Abraão. Qual que é o chamado de Abraão? Eu tenho um chamado, mas sai. Sai, eu quero que você saia. Quando Deus chamou Gideão, quando Deus chamou Eliseu, quando Deus chamou Pedro e João, quando Deus chamou Mateus, todos estavam trabalhando. Todos já tinham ocupação. Deus chama pessoas ocupadas e dá a eles a oportunidade de sacrificar. O chamado vem com sacrifício. Deus chama Abraão e ele tem que largar a família, não foi fácil. E viver no deserto pela uma direção, sacrifício. Deus, quando ele chamou Mateus, que era um homem que recebia impostos, a Bíblia fala que ele deu um grande banquete com o dinheiro que ele tinha. E a história diz que Mateus, que é o que leva o primeiro livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele sustentou a obra de Deus com todo o dinheiro que ele tinha até perder tudo. O chamado exige sacrifício. Mas não é para todos, mas para o líder é. Porque Deus tem que saber se no coração daquela pessoa tem Deus ou tem o dinheiro. Porque quando a pessoa abre a igreja, sem ter o chamado e sem fazer sacrifício, ele está ali achando que tem o direito de dominar pessoas, arrancar a alma da pessoa, arrancar o último centavo da pessoa e deixar a pessoa na lastima e na miséria. Igreja, em nome de Jesus, entenda o que eu estou te ensinando. Porque esta verdade vai libertar muito. Alguns vão ficar com raiva, eu sei. Aqueles que me ouvem não querem mudar e não querem reconhecer que eles não deveriam abrir essa igreja e devem fechar o ministério. Porque o que eu escuto de pessoas me perguntando coisas e falando coisas que acontecem em algumas igrejas que a gente fica assim, eu não acredito nisso, não é possível. Primeiro ponto que alguém é chamado por Deus para abrir uma igreja, ele está trabalhando. E começa a igreja sem fazer divisão com ninguém. Quando eu fui abrir o Ministério Tempo da Salvação, eu comecei no bairro Orozinho Macedo, sabe por quê? Porque o meu tio tinha uma igreja no bairro São João, e eu morava no bairro São João. E eu falei com ele, vou abrir uma igreja lá no Orozinho Macedo, porque eu não quero que ninguém da família me siga para não dividir o ministério. Comecei no bairro que eu nem conhecia, que eu não tinha nenhum parente, nenhum amigo, na Praça da Arara, para afastar do ministério onde eu tinha congregado até os 17 anos. Por que eu fiz isso? Por direção de Deus. Para ninguém falar, ele começou em ministério dividindo família. Ninguém pode me acusar disso. Porque Deus me deu um chamado e eu fiz um sacrifício, peguei todos os 50 mil na época que eu tinha vendido o depósito e registrei a igreja, comprei carro, comprei tudo para a igreja, fiquei com 10 mil guardado para pagar o aluguel em dia. Deus trabalha com organização, tem que entender essas coisas. Qual que é o erro das pessoas que abrem a igreja? Acha que Deus concorda com a sua rebeldia. Deus nunca vai concordar com você que saiu do ministério falando mal do teu pastor, acusando ele. E mesmo que não falou mal dele, fala mal assim que ele é citado. Você se levanta e concorda contra ele. Entende uma coisa? Deus nunca vai te abençoar, seja de ministério de louvor, seja pastor, seja obreiro, porque Deus fica do lado da liderança, porque às vezes você nunca teve coragem de falar isso com ele pessoalmente, cara a cara, com respeito e com educação. Saiu e fala pelas costas. E o pior, quando manda mensagem pelo WhatsApp. Eu preciso explicar isso para que as pessoas que estão nos ministérios possam ver o seu pastor com outros olhos, orar por ele, conhecer a história e saber aonde estão. Se está num lugar que é de paz, fique, ore pela liderança e congregue. Se não, o Senhor lhe dá direção no teu espírito, chama, conversa, agradeça e procure um lugar de ambiente onde a tua família terá um alimento sólido, onde o culto é preparado, é onde Deus se manifesta. Eu sou o pastor Mestre Apolo e eu estou aqui não falando para você vir na Igreja Tempo da Salvação. Eu estou te ensinando a verdade. Foi para isso que eu fui chamado por Deus. Para falar a verdade. Católicos me escutam. Espíritas me escutam. Pessoas que vão em reuniões esotéricas me escutam. Pessoas que vão em terreiros me escutam. Eu tenho dono de terreiro que me escuta. Eles já me ligaram e falaram, eu te escuto. Evangélicos assistem o programa e aprendem. Por quê, pastor?
Porque eu não estou aqui para condenar a igreja A nem a igreja B. E nem chamar você para a igreja onde eu sou pastor. Eu tenho dito que é verdade. Contra a verdade não tem como tentar lutar. Você vai perder. Essa é uma realidade.